Boa tarde. Quero deixar aqui a palavra de Deus para você hoje, porque é tão bom a gente ter a certeza de que Deus nos ouve, que nós temos uma palavra no nosso coração. E eu, olhando aqui, lendo a palavra, e em João, vem falar para nós aqui uma palavra muito maravilhosa, que eu sempre digo que a palavra do Senhor ela é maravilhosa, que Jesus fala com a gente de uma maneira muito especial, né? Em João 6, 16. Ele vem falar que Jesus anda sobre o mar, né? E diz assim: "E quando veio a tarde, os seus discípulos disseram para o mar. E entrando no mar, passaram em uma direção de Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e temeram, porque ele disse: Sou eu, não temais. Então ele disse, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Então aqui é uma palavra assim que, se você for parar para você pensar, o poder de Deus sobre as águas, o poder de Deus sobre o mar, a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Todo o poder está nas mãos de Jesus. E ali os seus discípulos viram, naquela tarde, aquele homem andando sobre as águas. E talvez eles ficaram atemorizados, com medo de chegar até ele. Mas Jesus sabia que eles estavam com medo. E Jesus foi se aproximando dele. E diz ali que o mar se levantou, porque grande assoprava as ondas, o vento. E ali, tendo navegado aquele tempo todo, mas cada vez mais, viram que Jesus ia se aproximando dele. E o que eu digo para você nessa tarde, às vezes a nossa tempestade, ela está tão difícil, né? Parece que Jesus está tão longe da gente. Mas é neste momento que eu digo para você, quando você pensa que Jesus está tão distante, ele vem se aproximando sobre o seu barco. Ele vem se aproximando sobre a sua tempestade. E quando ele chega é para fazer a diferença. É onde ele diz. Quando ele se aproxima de nós, na hora mais difícil da nossa vida, seja na sua enfermidade, seja nas suas lutas, suas dificuldades, é a hora da tempestade que ele diz: Eu vou me aproximar do teu barco, não temas, porque sou eu, não temais, sou eu, Jesus. E quando Jesus disse assim para aqueles homens, para os seus discípulos, porém ele lhe disse: Sou eu, não temais. Quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis e a gente acha que não tem mais jeito? E a hora que você clama, que você pede a Deus, ele tem uma resposta para você, enviando o seu Filho Jesus Cristo para te socorrer. E nessa tarde essa palavra vai ao encontro do seu coração, para dizer: não temas. Não temas quando você estiver no choro, na angústia, na dificuldade, na fome, na tristeza. Não temas, porque Jesus ainda não saiu do seu barco. Simplesmente ele está se aproximando do seu barco. Ele está entrando no seu barco. Ele está entrando na sua tempestade. E eu tenho certeza que quando ele entra é para fazer a diferença. Então não tenha medo. Se apegue com ele. Porque quando a gente se apegue com Jesus, a gente sabe que o nosso barco não vai afundar. Porque ele não vai nos deixar sozinhos. Ele não vai nos abandonar. Porque quando ele nos levanta, ele levanta para fazer você vencer. E diz que aquele homem de boa mente, eles entenderam, aqueles homens, que era Jesus que estava chegando. E Jesus está chegando hoje aí na sua casa, entrando na sua vida. Ele não quer saber qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, ele não quer saber qual que é a sua tristeza, a sua opressão, a sua depressão, a sua ansiedade. Ele disse assim para você: não temas, eu estou contigo. Não se assombre, porque eu sou teu Deus. Eu estou me aproximando de você nessa tarde.
E Ele está entrando com a tua mão forte de poder e autoridade para te dizer que Ele está com você. E Ele vai fazer uma grande obra, porque Ele, quando Ele se levanta, era para dar vitória, viu? Ele deu vitória àqueles discípulos naquele barco. Talvez o mar estava muito bravo, mas o nosso Jesus tem poder ainda para andar sobre as águas. Ele andou lá naquela época, né? E Ele anda hoje sobre as águas da sua vida, da sua casa. Ele está na direção da sua vida. É porque nosso Deus tem poder. E Ele não vai deixar você afundar nas suas lutas, nas suas dificuldades. Eu quero deixar essa palavra para você, que está aí desanimado, que está aí triste, que está aí de cabisbaixo, sem saber o que fazer. Talvez dizendo assim, olha, eu não aguento mais, não sei mais o que eu vou fazer. Mas uma coisa eu sei, ainda tem solução para a minha história, porque Ele ainda não deu a última palavra. Jesus, Ele é o dono da tempestade. Ele é aquele que faz acalmar a tempestade. E todo o poder está nas mãos dele. Portanto, nessa tarde eu vim dizer para você, e foi naquela tarde que quando o vento veio, aos discípulos disseram para o mar, entrando no barco. Foi naquela tarde, quando eles passaram ao mar em direção de Cafarnaum. E era escuro e ainda Jesus não tinha chegado aos pés dele. E é nessa tarde que Jesus está falando para você. Eu estou entrando nessa tarde, está se escurecendo, e agora eu vou chegar e eu vou assoprar. Esse vento, essa tempestade vai se acalmar, porque agora eu entro para fazer a diferença. Portanto, não temas o que há de acontecer, mas você simplesmente fique na posição que eu te chamei, porque eu sou Deus e grandes coisas vou fazer para acalmar a tempestade na sua vida. Simplesmente tenha confiança e espera, porque grandes coisas eu estou aí realizando. E receba essa palavra em nome de Jesus, porque a palavra de Deus garante isso. Jesus anda sobre o mar e hoje Ele anda sobre a sua vida, Ele anda sobre a sua casa, Ele anda sobre a sua história e Ele é o dono da sua história. Tem data marcada para começar e para terminar, porque Ele é o dono da sua agenda. Que Deus abençoe você, fique essa palavra no seu coração, com a certeza de que Deus está falando com o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. Ele me deu essa palavra agora para mim estar passando para você. Não desanime, porque quem está no teu barco é o Senhor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, envie esse vídeo para alguém. Entenda, dá um like aí, entenda que Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele faz tudo no momento certo. E aquele que crê nele não volta de mão vazia. Então, que Deus te abençoe. Receba esta palavra no seu coração. Tenha uma tarde abençoada com a presença do Espírito Santo. E uma noite cheia da presença dele e sono tranquilo. Porque Deus é Deus e tudo Ele pode fazer por você e sua família. Que Deus te abençoe. É fim de semana aí cheio de muitas alegrias. Porque Jesus é o pão da vida. Não vai deixar faltar o alimento para você. Porque Ele diz assim, eu sou o pão da vida para aquele que crê. Então vai ser um fim de semana abençoado, de banquete, cheio de saúde, cheio de paz e cheio de muitas alegrias. Para a honra e glória do nome dele, você vai contar o que Deus fez na sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Receba esta palavra e o meu abraço. Amém?